Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, seu programa semanal sobre negócios, marketing, inovação e negócio de uma forma geral, né? Então você tem interesse nesses assuntos, quer se desenvolver, quer aprender a como acelerar o seu negócio, acelerar o crescimento da sua empresa, seu projeto, fica aqui com a gente. E hoje iremos falar sobre influência digital. Como você pode utilizar de parceiros, né, de influenciadores digitais, criadores de conteúdos, para promover sua marca, seu serviço, seu produto, ser um porta-voz da sua empresa, do seu negócio. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui uma amiga, ela que domina essa arte de influência digital, de criação de conteúdos, que é a Manu Pessoa, que ela é influenciadora, criadora de conteúdo e apresentadora de TV também, tem aí bastante experiência na área. E seja bem-vindo, Manu, se apresente e fica... Para quem não lhe conhece ainda, né? Ô, Robson, alegria minha estar aqui, né, nesse programa. Lhe conheço de longa data, né? Sempre aí no mercado também, né? E você sempre coordenando o marketing de empresas e tudo, e a gente se batendo aí no caminho da vida. E agora aqui como apresentador, olha só, tá vendo? E é engraçado, assim, eu sempre quis trabalhar com comunicação. Desde pequenininha eu assistia a televisão e ficava encantada com aquele universo, né? Porque parecia mágico aquilo. Então, sempre quis trabalhar com isso. O caminho mais fácil foi como modelo. Então, eu comecei a trabalhar como modelo, fazendo publicidade, fotos, desfiles, mas não me saí muito bem, não. Foi aí que eu tive a oportunidade de entrar na televisão, fazer alguns testes. Comecei sendo assistente de palco de um bingo aqui no estado. Um bingo que era televisionado na Tropical, e aí comecei lá e tudo, e depois, a partir daí, eu fui conhecendo as pessoas do meio, e as pessoas começaram a me indicar testes, foram me direcionando, traçando meu caminho, assim, eu fui, e aconteceu, até que eu entrei na televisão mesmo, na época da Multi TV ainda, que era a antiga Sim TV. Depois passou para a gestão de André de Paula com a Sim TV, eu fiquei lá, mas ainda não era protagonista, era auxiliar ali para fazer algumas coisas. E aí o grande passo inicial foi quando eu entro na TV Ponta Negra há 20 anos. Então, há 20 anos eu entrei na TV Ponta Negra e a TV me deu todo o espaço para eu crescer e me colocou assim já, sabe? E eu fui aprendendo, fazendo e aprendendo, e assim foi a minha trajetória na televisão até estar aqui hoje, nesse novo momento, né, no digital. Bacana. Minha responsabilidade, ela falou do apresentador. Não sou apresentador, sou péssimo com câmeras. Tá aqui como apresentador, enfim, à frente do podcast é um desafio, eu me coloco nesse desafio, porque eu entendo que é necessário, que é legal, acho que contribuir, é uma forma de contribuir, né, com o que eu já aprendi, com esses relacionamentos que eu fiz ao longo dos anos também. Estou aí no mercado há 14, 15 anos. Eu conheci Manu, acho que faz um pouquinho antes da pandemia, desde 2018, primeiro trabalho para encontro, né, foi o Pronto Entrega. Exato. A gente fez um vídeo e fez umas fotos também. Exato. Então, para uma campanha. E aí, logo de cara, assim, fiquei apaixonado pela forma como ela faz a entrega, né? Então, não é só bonita, ela também tem essa desenvoltura, esse domínio da parte de produção de conteúdo, né? Mas só voltando um pouco aí no que você falou, iniciou na TV há mais ou menos 20 anos atrás. Isso. Como foi migrar da TV, que você tem uma estrutura, né? A gente está aqui no estúdio e tem uma estrutura para uma tela de celular. Isso. Que às vezes você grava sozinho, às vezes tem um parceiro, que é inclusive um amigo meu em comum, né? Um abraço para o John aqui também. Isso. Mas como foi fazer essa migração? Como foi o primeiro trabalho, primeira oportunidade? Como foi que essa mudança, né? Essa transição, esse né? sentimento, essa mudança de realidade. E como foi também essa interação mais direta com o público, né? Com o empresário também, mas com o público em especial. Perfeito. Como eu falei para você, né? Eu comecei ali na TV e quando eu comecei, eu não tinha experiência alguma. Então, eu fui fazendo e aprendendo. E eu tive grandes professores na televisão. Grandes professores. Januário Santos, eu acredito que foi o meu maior deles, assim, João Bezerra, jornalistas que trabalhavam na TV Ponta Negra e que me ensinaram a apresentar, a falar, a como fazer,
a como fazer um programa de televisão, por exemplo, as matérias, como é que tem que ser, tem que ter uma passagem, tem que ter sonoras, você tem que fazer a finalização da matéria. E depois da TV Ponta Negra, eu fui tão audaciosa que aí eu me joguei para São Paulo, falei, eu vou tentar. E eu sou radialista, eu não sou jornalista. Para ter o DRT e tudo, eu fiz radialismo pelo sindicato, tenho o meu DRT, tenho o meu registro, fui para São Paulo, trabalhei na Record Nacional, com a Ana Hickman, voltei para cá, trabalhei na Globo Local, e agora eu volto para a TV Ponta Negra, né? E aí, nesse meio, teve o boom da internet. Todo mundo que trabalha em televisão está muito próximo ali à internet, porque todo mundo que tem um pouco mais de visibilidade, às vezes tem um recebido, né? Recebe ali um presente de uma empresa para você fazer um agradecimento, acabar fazendo a publicidade e tudo. Então isso quando chegou principalmente o Instagram, isso já foi muito normal, foi assim, muito natural, né? Essa entrada na internet. Só que na época eu trabalhava na InterTV. E a InterTV, o direito de imagem é da Globo. É exclusivo. É exclusivo. Né? E aí eu não podia fazer publicidade. E aí eu ficava, né? Oh, meu Deus do céu, e agora? Por quê? Porque também a internet proporciona capital, né? Tem dinheiro rolando. Uma liberdade maior criativa também, né? Você não fica preso a um formato, né? Com certeza. Então, o dinheiro estava rolando na internet. E eu presa a uma emissora, que apesar de ter toda a projeção, né, de uma afiliada da Globo e tudo, eu não tinha felicidade financeira. Não era satisfeita financeiramente. E depois de questionar muito, brigar por aumentar meu salário e tudo. Chegou uma hora que eu parei e eu falei assim, peraí, se eles duplicarem meu salário, se eles dobrarem meu salário, vai ficar ruim. Se eles triplicarem meu salário, não vai ficar legal, não. A conta não fechava. A conta não fecha. Então, peraí, eu vou ter que mudar. E foi, assim, uma abdicação de vaidade total. Porque eu estava saindo de uma afiliada. Gostaria de entrar. De uma afiliada da Globo, da maior emissora do país. E foi, assim, um desapego total de vaidade, de tudo. Falei, é isso que eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero rentabilizar, eu quero trabalhar e ganhar, eu quero conquistar coisas, eu tenho os meus sonhos para conquistar e todo mundo que está assistindo aí sabe que muitos sonhos, né? A gente precisa do famoso cacau, né? Você quer fazer uma reforma na casa, você quer trocar de carro, você quer comprar um apartamento, você quer fazer alguma coisa, você quer casar, você quer ter filhos, você precisa de dinheiro. Então eu falei, eu preciso mudar. Não adianta eu querer que alguém faça por mim, me dê uma oportunidade aqui para aumentar meu salário, alguma coisa. Eu preciso mudar. E aí eu falei, o que eu posso fazer aqui? Porque eu já estou aqui no topo. Eu estou na melhor, assim, de visibilidade e tudo. O que eu faço? O que eu tenho na mão? Celular. Aí eu falei, já sei. O que eu amo fazer é me comunicar. Então, eu vou comunicar na internet. Eu tenho meu celular na mão e minha rede social. E as pessoas me conhecem. Então, eu vou usar isso a meu favor. E eu vou ser o meu negócio agora. E Manu Pessoa vai ser uma marca. E foi aí que eu decidi realmente pedir as contas, sair da emissora e entrei de cabeça na internet. E as coisas, graças a Deus, foram fluindo muito fácil, Robson. Isso foi há quantos anos atrás? Foi em 2015, uns 8 anos. Uns 8 anos. 7, 8 anos. Sim. Não lembro agora de cabeça. Mas mais ou menos isso. 8 anos. E aí foi tudo acontecendo muito naturalmente, assim, as empresas que já queriam
que eu fizesse alguma coisa, alguma publicidade, já começaram a entrar em contato. Eu mesma fui entrando em contato com algumas empresas também que já tinham me acionado antes, né? Colegas também da imprensa, de marketing, publicidade, já foram ali sinalizando e as coisas foram fluindo. E hoje... E aí a gente estava conversando anteriormente sobre essa questão do criador do conteúdo, né? Isso, né? A diferença do criador e só o influenciador, né? Na prática, como é que funcionaria, como é que você descreve ou conceitua essa diferença? Pronto. Você falou anteriormente sobre uma coisa que, nossa, toca meu coração quando alguém fala isso. Ah, Manu, eu gostei de você de cara por conta da sua entrega. Eu venho de televisão. Então, cada publicidade que eu faço é como se fosse uma matéria que eu estou fazendo para televisão. Então, eu faço ali uma abertura, eu faço... Aí tem o miolo, né? Que é o principal, as informações que eu quero passar e o encerramento, que é o CTA hoje, né? Na internet é o CTA. E o encerramento daquela minha matéria, né? E aí, por isso que eu me considero uma criadora de conteúdo e não uma blogueira, uma influenciadora digital. Eu tento separar bastante a minha vida pessoal do profissional. Opção minha, eu nunca quis perder a minha privacidade, de tipo, tá acordando, postando e tal, toda hora, todo minuto, ter esse comprometimento. Eu sei que isso aproxima mais o seguidor, né? Tem aquela intimidade. A gente vê uma Virgínia, por exemplo, né? Que os números assim são assustadores, né? Você até conseguiria agregar mais produtos ao longo dessa jornada, né? Do dia a dia. Exatamente. Poderia até incluir mais produtos ali, né? Na dinâmica do dia todo. Mas eu não queria que a minha vida fosse um comercial. Um reality show. Um reality show, né? Então, assim, eu decidi comunicar na internet. Então, e ser criadora de conteúdo. Hoje eu tenho maior preocupação, qualquer publicidade que eu faço, não é uma venda direta ali. Tem uma história atrás, sabe? Tem uma historinha, tem uma brincadeira, tem uma trend do que está acontecendo no momento. Eu gosto de contar história, né? Eu venho de uma trajetória aí de programas de TV que sempre contou histórias de pessoas. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de um sacolão, quando eu comecei lá falando do sacolão lá atrás, o meu primeiro vídeo para o sacolão foi eu contando a história do sacolão. Eu contei a história do seu Dario. Porque eu cheguei para o pessoal do marketing e falei assim, olha, eu vou começar a falar de vocês, eu quero fazer uma abertura, eu quero falar por que eu vou falar de vocês. Dá um contexto, né? Dá um contexto. Então eu comecei a falar deles, aí eu contei a história deles, parará. Até hoje estou aqui agora para sempre passar as melhores dicas, novidades, ofertas para você que é cliente do Sacolão e que é meu seguidor. Então tudo eu tento criar um contexto. Cada post, cada vídeo, por mais que ele seja publicitário, com o intuito de vendas, ele tem uma historinha. Ele é, para mim, como se fosse uma matéria da TV. Igualmente o que a gente desenvolveu, né? Inclusive foi uma ideia sua, aquela websérie para a Fiat, né? Sobre o verão. Isso. Que a cada final de semana era um carro diferente, um destino diferente, e ele linkava com a cidade, com o destino turístico do estado. Daí o modelo, as características do modelo, então foi bacana. Não é só compra esse carro, mas é ambientar aquele produto, aquele serviço dentro de um contexto, dentro de uma história. E fazer, isso é muito mais rico, né? Com certeza, fazer aquele produto se tornar um desejo, Sim. Né? Ah, eu não vou vender uma Toro. Olha, gente, essa Toro aqui de tanto por tanto. Não. A gente vai colocar o carro na praia, num cenário lindo. Ambientada, né, com vestuário e tudo. Coloco amigos, coloco eu tomando uma água de coco, fazendo fotos, passeando na praia. Isso cria desejo, olha, nossa, eu preciso desse carro para fazer isso, sabe? Essa vida, eu né? quero essa vida, eu quero essa coisa, eu quero isso, sabe? Quando eu vou para a Bahia Formosa hoje, fazer lá os empreendimentos que eu faço, né? Eu tô lá pé na areia, andando em Bahia Formosa, tentando mostrar, transmitir para as pessoas o que seria para elas
viverem em Baía Formosa, ou ter uma casa de praia em Baía Formosa. Tem até um post recente meu que eu fiz desse empreendimento, e aí eu falava assim, olha, uma coisa que ninguém vai te contar se você for comprar um lote aqui. Você vai ser a pessoa mais famosa da família, porque todo mundo vai querer lhe visitar. A sua casa vai virar o point da turma. Todo mundo vai querer lhe visitar todo sábado. Até aquela sua tia chata, aquele primo que nunca mais falou com você, vai lhe procurar, viu? E todo mundo vai perguntar para você, quanto foi? Então, assim, toda publicidade, eu vou numa temática, assim, de brincadeira, de irreverência, de historinha. Eu sempre procuro uma historinha para fazer. Bacana. É isso que conecta, né? Muito mais. Em relação ao mercado local, as parceiras que trabalham junto com você, eu falo parceiras no feminino porque são muito mais mulheres, né? Eu até sinto falta de homens como influenciadores também, para agregar, talvez, ao mercado de negócio, produtos masculinos. Eu vejo que é muito mais fotográfico hoje que influência, né? Que criar conteúdos. A não ser que seja para humor, mas que talvez não agregue tanto para outros serviços. Mas como é que você enxerga o mercado local, o mercado nacional? Se depois de 10 anos de internet e redes sociais, se as empresas estão mais maduras, se os profissionais também que atuam como criação de conteúdo já estão mais maduros, como você enxerga esse cenário? Você que trabalhou em São Paulo, conhece o mercado local, Nordeste também, né? Como você avalia? Olha, o mercado digital, ele tem crescido de uma forma absurda e tem gerado muito emprego. Eu digo isso porque cada vez mais esse mercado cresce e as pessoas que trabalham no mercado digital, criadores de conteúdo, influenciador, blogueiro, se não melhorar a sua qualidade de entrega, fica para trás. Fica para trás. Porque hoje você vê influenciador digital andando com um videomaker, aí tem um editor, aí tem a pessoa que gera a conta dele, aí tem drone, tem luz, tem microfone, tem equipamento todo. É uma empresa. Eu tenho uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Então, assim, o mercado de vento em polpa, né? Então, assim, cresce muito, está crescendo cada vez mais. Quem trabalha com isso, cada vez mais está melhorando, evoluindo, assim, em questão de técnica, de estrutura, para fazer uma entrega melhor. E quem não faz, quem não procura melhorar a sua estrutura para fazer uma entrega com mais qualidade, com criatividade, fica para trás. Porque hoje as pessoas não querem, a empresa, ela não quer mais. Eu estava até discutindo com um cliente sobre isso semana passada. Ah, Manu, adorei o seu conteúdo e de fulana, porque ele tem várias influenciadoras. Adorei de você, porque provador hoje, esse negócio de ficar provando e mostrando, olha esse óculos, olha isso, olha essa roupa, olha esse sapato, isso não é mais atrativo, a gente já está cansado de ver isso, entendeu? Então tem que ser uma coisa mais dinâmica, algo mais criativo, né? E para prender o cliente ali, né? Então, até continuando a pergunta que você tinha feito para mim anteriormente sobre o blogueiro, o influenciador, né, o criador de conteúdo, eu me considero uma criadora de conteúdo. Eu me vejo dessa forma, porque eu crio conteúdos para os meus clientes. Eu não faço da minha vida um reality e não nada contra, né? Até como você bem colocou, gera várias possibilidades dentro disso aí. Mas eu prefiro ser essa marca, Manu Pessoa, que eu trato como se fosse a minha marca, minha empresa, para fazer propagandas. Até eu comento com alguns clientes meus, falo assim, olha, eu sou criadora de conteúdo e vendedora da internet. Eu sou uma vendedora da internet, criando conteúdo. Bacana. Essa consciência de ser uma vendedora é muito importante, né? Não é só fazer algo que gere muitas visualizações. Visualizações por visualizações, não vai pagar o boleto da empresa, né? Com certeza. E até pegando o gancho do que você falou anteriormente, sobre essa questão da consciência de ser vendedora. Eu também já fui vendedora. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade vendedora. Vendi sapato, vendi óculos. Trabalhei também com meu pai. Meu pai era vendedor. Então, assim, essa consciência de que
o influenciador, ele também é um vendedor. O que acontece, o que aconteceu com o boom da internet, né? Muitos jovens entraram na internet e foi na veia da vaidade, do status, por ser famoso, por ser conhecido. E muitos acham desmérito se avaliar como um vendedor. E até por achar que é uma coisa, um dinheiro fácil, né? É tipo assim, é só gravar um vídeo. Exato. Mas todo mundo que trabalha na internet com publicidade não deixa de ser um vendedor. E é importante essa consciência. Porque se você tiver essa consciência, você vai entender também o que o seu cliente quer. É aquela história. Ele me procurou para quê? E eu vou entregar. Então, aquela história de ser bom para os dois, né? Ele vai lhe procurar por sua visibilidade, para ele subir as vendas, para ele ganhar seguidores, alguma coisa. E você vai ter que entregar alguma coisa, né? Então, você tem que ser consciente que você está ali para vender o produto dele, o serviço dele, de alguma forma, seja lá qual for a sua estratégia de vendas, mas você está ali para vender. Então, é importante isso, até se tiver alguém, né, algum blogueiro, influenciador, que está começando agora e tudo, vamos ver isso, esse segmento como uma profissão mesmo. Uma profissão. A blogueiragem. A pessoa fala, isso é blogueiragem. Isso é uma maneira, eu acho, que até desmerecer o trabalho. Porque ser influenciador, gente, dá trabalho. Dá muito trabalho. Por exemplo, uma segunda-feira, hoje essa minha segunda foi até um pouco mais tranquila. Mas tem domingo que eu estou trabalhando, né? Eu não tenho hora para largar isso aqui. Não tenho hora. Quando eu não estou gravando, quando eu não estou editando, eu estou fazendo roteiro, eu estou criando, eu estou falando com o cliente, eu estou negociando. Então, só tem hora para começar a falar aqui no celular, trabalhar no celular. E não tem hora para parar. Então, assim, é importante que essas novas pessoas que estão entrando nesse mercado, né, de influenciadores e tudo, tenham essa consciência de ver isso aqui não como blogueiragem, mas um trabalho que vai rentabilizar para você. Você falou agora do lado de influenciadora, do criador de conteúdo. Sim. Agora a gente vira no lado da mesa, né? E colocando aqui do lado do empresário. O que você diria para o empresário que está buscando um influenciador? Quais as características que ele deve procurar no influenciador? Assim, esse influenciador aqui tem muito número, mas talvez não tenha um perfil adequado para o meu negócio. Exato. Ou ele não tem a credibilidade suficiente que meu produto precisa, né, não atinge o público que meu produto precisa. Quais seriam as características de um bom criador de conteúdo? E aí, sob a perspectiva do empresário, né? Como o empresário deveria escolher ou usar como critérios para essa seleção? Uhum. Antigamente, o empresário que procurava um influenciador digital, ele ia só pelos números, né? Quantidade de seguidor. Era impressionante. Mas eu conheço uns perfis aqui, vamos fofocar, Robson? Vamos. Conheço uns perfis aqui nessa cidade. Minha gente, você vê assim, a pessoa com 500 mil de seguidor. Tem mais seguidores que habitantes da cidade, né? Nossa, exatamente. É muito comum. 500 mil de seguidor, 700 mil, 1 milhão de seguidor, 300 mil de seguidor. Aí você vai ver os posts. Aí tem 20 comentários. Menos de 100 curtidas. As mesmas pessoas sempre. As mesmas pessoas, né? Gente, essa conta não fecha. Essa conta não bate. Essas pessoas, elas já se deram mal. Porque o empresário hoje, ainda bem, ele não se prende mais a números. E é esse apelo que eu faço, né, a todo mundo que tem sua empresa aí, que está procurando algum profissional nessa área, né, de criador de conteúdo, para que não se prenda a números. Porque o número daquele influenciador não vai gerar resultado para você. Não quer dizer, refazendo aqui a minha resposta, aquele número do influenciador que você gosta e tal, que você está ali abismado, né, com aquele número todo, pode ser que aquele número não interfira em absolutamente nada para você. Primeiro, que você tem que avaliar sempre aquela quantidade de seguidor
fecha a conta com quantidade de curtida, comentário, ou tipo, não, né? Então você tem que ver assim, é relativo quantidade de curtida, de comentários, ali o engajamento, né, do criador de conteúdo para a quantidade de seguidor que ele tem. E mesmo que seja um criador de conteúdo, eu conheço vários criadores de conteúdo que 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, mas que fazem uma super entrega. Sim. Né? O que importa? Ele tem 15 mil seguidores, mas 10 mil pessoas estão ali super ativas na rede social dele. Ele vai dar 6 mil visualizações no story, ele vai dar mais de 3 mil, que já é um número muito bom nos stories. Então, essa pessoa, quer dizer, ele tem 15 mil seguidores, mas são 15 mil seguidores ativos, participativos. Às vezes você tem 500 mil seguidores que não são ativos, que apenas, sei lá, 5% daquilo ali é ativo, e às vezes nem é. Então, é isso que eu sempre alerto as empresas, até mesmo a empresa, quando me procura e tudo, ela pede meus números, eu mando meus números, e eu mando também todo o meu alcance. Hoje eu tenho, em média, 2 milhões de visualizações no mês. Então, tipo, eu mando meus números e tudo, aí você vê que encaixa, que são seguidores reais, né? Que é coerente, né? Que é coerente. A conta fecha de visualização, de curtida, de engajamento, do número que eu tenho de seguidor. Então, é esse alerta que eu sempre faço para os empresários, mas eu percebo também que eles estão bem mais ligados a isso. Às vezes você tem um influenciador ali de 5 mil seguidores, mas ele só fala sobre caneca. É nichado, né? É o nicho dele. Ele fala sobre caneca, ou então ele está ali falando sobre qualquer assunto, todo dia com uma caneca diferente. E aí eu tenho uma empresa de caneca. Você acha que vai dar mais resultado para essa empresa de caneca, esse influenciador de 5 mil ou um influenciador de 50 mil? Que é mais aberto e que talvez não entenda tanto o conceito da empresa. Então, eu sempre penso muito nisso, que quantidade de seguidor, ela não determina o resultado da mídia ali, da propaganda, e que sempre pensar no nicho daquele influenciador. Ah, é moda? Ah, é esporte? Saúde? É vendas? Então, sempre observar o nicho do criador de conteúdo. Bacana. Em relação à consistência, qual seria a consistência ideal? Se eu quero fazer uma campanha essa semana, vou contratar um criador de conteúdo para dar aquele pico número de seguidores ou de alcance, mas não preciso contratar outras vezes porque é caro, né, entre aspas. O que você diria para uma pessoa que tem essa mentalidade? Qual a importância da consistência? Como você falou, na Sacolão você começou falando sobre a história da empresa, depois foi apresentando as lojas, né, as unidades, os produtos, vinculando ali. Qual a importância de você criar um relacionamento com o público e também com a empresa, né? Fazer essa associação. Total. Eu não acredito em resultado instantâneo. Todas as empresas que trabalham comigo, tirando a Drop, que entrou agora nesse mês, todas estão comigo há muito tempo. Tipo, mais de 3 anos. E as que não estão comigo, que saíram, eles voltam. Tipo, uma Ponta Negra Fiat, por exemplo, que eu tenho um relacionamento. Eles não têm um contrato fixo, mas quando entra uma verba de marketing, eles me chamam, me acionam novamente. E eu volto. Eu acredito muito na consistência de um plano de marketing ali, na ligação do influenciador com a empresa. Quando as pessoas percebem que aquele influenciador realmente veste a camisa daquela empresa. Se é um cliente que chega para mim, por exemplo, fala assim, Manu, eu queria fazer um trabalho com você. Eu mando meus pacotes. Aí o pacote de uma visita, um conteúdo, o preço é lá em cima. E o pacote
mensal fixo, que é um contrato mínimo de 3 meses, já cai, tipo... É muito mais viável. Muito mais viável. Por quê? Porque não tem o interesse por passantes. Não tem o interesse. Justamente porque eu quero que o meu cliente tenha resultado. E eu não acredito nesse resultado instantâneo. Até porque o resultado não depende só de você aparecer lá, né? É um Exato. trabalho que, como você falou, muito importante. Tem que ter um planejamento estratégico de marketing. Isso. E uma comunicação que vai ser transmitida através desse comunicador, desse criador de conteúdo. Não é só Exato. você colocar ali alguém para falar pela sua empresa que o resultado vai acontecer. Exato. Precisa ter um bom atendimento, precisa ter uma estratégia, precisa ter um bom produto, uma boa oferta vinculada a essa comunicação. A comunicação é a última etapa de um planejamento de marketing, né, que tem que existir antes. Então você percebe quando há esse planejamento, o resultado é diferente. Ou quando não há, quando é algo muito pontual ali, muito em cima da hora, só para preencher espaço, acaba não sendo tão interessante. Né? Eu acho que não é interessante. Eu aposto muito mais numa conexão do influenciador com a marca, para aquele influenciador ser a cara daquela marca, ser uma referência daquela marca. Eu acredito muito mais nisso do que o empresário, ele contrata ali 10 para fazer um post, assim, fazer uma coisa. Aleatório. Eu acho que funciona mais, pelo menos essa é a minha metodologia de trabalho, quando eu consigo criar esse relacionamento com a empresa. Quando eu crio relacionamento com a empresa, que eu crio essa intimidade com a empresa, as pessoas sentem. Então, elas sentem mais confiança em adquirir aquele serviço, aquele produto. Elas acreditam mais na informação que eu estou passando. Poxa, Manu está falando disso aí há 3 anos, não é possível que está errado. A propriedade do que está falando. Exatamente. Né? A credibilidade. O que acontece hoje muito é tipo assim, tá falando só porque está ganhando dinheiro. E eu acho... Ela não usa esse tipo de óculos, mas pagaram ela está usando. Pagaram ela está usando. Essa roupa ela nem usa, pagou, está usando. Mas esse tipo de comentário, ele só surge dessa empresa passante. Sim. Dessa empresa passante. Todas as roupas que eu uso só é de 2 lugares. Um lugar que eu sempre fiz propaganda, que foi a loja Maria Antônia, ou então do Outlet Ventura. Todo mundo, quando me vê, fala assim, Manu, é do Outlet Ventura. Essa Maria Antônia. Todo mundo sabe. Estou fazendo drenagem. Todo mundo sabe que é em tal canto. Meu carro é Fiat. Sim. Entendeu? Vou trocar de carro agora. Erickson, me ajude. Vou resolver. Então, tipo assim... E aí eu sou testemunha, pessoal, que realmente ela chegava com o roteiro pronto. Ela sabia mais do carro do que eu, que trabalhava lá. Por quê? Porque eu criei intimidade com a empresa. Isso. Quando você cria intimidade com a empresa, você sabe falar como se fosse o dono da empresa. Sim. Eu sei falar de qualquer empresa que eu trabalho. Inclusive o tom. Às vezes o gerente comercial tem uma ideia que talvez não seja a melhor ideia possível para ser aplicada. E aí que você tem essa propriedade, esse relacionamento a longo prazo, você sabe, o tom talvez não seja esse. Vamos adequar esse tom, vamos adequar o formato. Exato. E eu vi isso acontecer em alguns momentos, né? E isso faz toda a diferença. Com certeza. As pessoas quando me veem, pronto, eu tô com óculos aqui. É do Potiguar, tem esse óculos lá no Potiguar. O pessoal já sabe. Ninguém vai olhar para mim e falar assim, não, ela só está fazendo propaganda do Potiguar porque estão pagando. Não, porque eu uso. Inclusive, acabou agora a última parcela da minha conta lá do Potiguar. Porque eu compro. Eu sou consumidora das empresas que eu trabalho. Das empresas que eu trabalho. Eu chego num restaurante, por exemplo, quando eu vejo lá uma canelinha da Sadio, o açúcar da Sadio, eu vibro, eu tiro foto. Lá no Potiguar, eu chego no Potiguar, o açúcar e a canela é Sadio, o adoçante é Sadio, sabe? Então, tipo assim, eu crio conexões verdadeiras com todos os meus clientes e eu acho que isso super funciona, porque as pessoas que me encontram na rua, elas olham para mim e elas me reconhecem de algum lugar, do Sacolão, do Potiguar Laboratório Óptico, da Ponta Negra Fiat, da TV. Então, quando elas me olham, elas se identificam com alguma marca que elas já consumiram.
E essa verdade as pessoas percebem, as pessoas sentem, né? Mas a gente está encaminhando para o final. Eu sei que seu tempo está corrido. Já? Meu Deus, foi muito rápido, Robson. E aí você fica à vontade para falar um pouco mais de como as pessoas podem lhe encontrar. As pessoas já lhe acompanham nas redes sociais, mas de repente um empresário nunca contratou um criador de conteúdo profissional. Às vezes contratar alguém que é próximo ali, mas que não tem essa sua experiência, essa sua bagagem, né? Qual seria o passo a passo para fazer o primeiro trabalho? Como funciona? Você faz uma visita, faz um briefing, faz um piloto? Como é que seria esse primeiro contato aí com a empresa nova? Robson, até antes da gente começar essa gravação, ele ficou abismado assim, mano, tu faz tudo? Eu falo, eu faço tudo. Foi uma decisão minha, assim, de tipo, tratar diretamente com o meu cliente, justamente por essa questão da intimidade. E eu odeio burocracia. Até eu queria contar uma história que eu estava atrás de um videomaker para contratar. Antes de eu encontrar meu santo Jonatas, que eu não solto nem largo por ninguém. E aí eu estava procurando alguns e entrando em contato. E teve um que me chamou a atenção, que eu passei um direct e tudo, e ele, olá, você pode falar com a minha secretária, por favor? Aí mandou para uma secretária, e a secretária demorou a me responder e tudo. E eu fiquei pensando assim, nossa, tipo assim, ele poderia, se ele parou para escrever, verdade, ele poderia ter falado comigo. Então, tipo assim, perdeu. Eu não quis mais trabalhar com ele. Então, tipo assim, eu não gosto de burocracia e eu acho que as pessoas abençoadas são pessoas que facilitam a vida dos outros. E eu gosto desse contato com o meu cliente. Eu quero conhecer meu cliente. Quem vai tratar com o meu cliente sou eu. Então, quem quiser conhecer mais do meu trabalho e tudo, é muito simples. Eu acho que eu sou muito acessível. Eu que respondo as minhas redes, eu que estou lá, manda um direct mesmo. Eu mesma respondo. Aí eu já dou uma filtrada nesse primeiro contato no Instagram mesmo, converso para saber o que ele quer, o que ele planeja e tudo. Quando chegam essas empresas passantes assim, eu realmente eu tenho um pouco mais de cautela. Eu filtro um pouco mais, porque não é o meu perfil, eu não acredito. E como eu gosto de fazer a entrega para o meu cliente, eu quero que ele tenha resultado, eu quero que seja bom para os dois. Como é que é ser bom para os dois? Eu conseguir entregar para ele vendas, divulgação, né, que as pessoas comentem o conteúdo, que ele engaje, que ele ganhe seguidores, e ele me paga para isso. Então, uma mão vai para lá e outra que vem para cá, né? Então, para eu conseguir dar esse resultado para ele, eu preciso de intimidade, eu preciso criar uma história, um vínculo ali. Então, quando o cliente ele é o passante, que só quer uma visita, quer um vídeo só, eu filtro mais, sabe? Mas eu mesma que respondo, eu mesma que negocio, é comigo mesmo. E aí pode falar lá comigo, tá, gente? @ManuPessoaOficial. Na verdade, eu nem gosto desse oficial, gente. É porque eu tive uma conta hackeada. A minha conta, a primeira conta do Instagram, que já estava com 90 mil seguidores, Robson. Que foi esse assim. É um dos riscos da profissão, nossa, né? Foi. Esse é. Nunca mais eu passo por isso que eu fiquei calejada. Sofri muito, inclusive. Tive uma conta de 90 mil seguidores que foi hackeada, não consegui resgatar e comecei essa outra conta do zero. Eu já trabalhava com rede social na época, foi um baque terrível. Mas enfim, aí quando eu fui fazer outra conta, eu não consegui mais o Manu Pessoa. Aí eu tive que colocar alguma coisa, eu falei, vou botar oficial. Mas eu não gosto muito desse oficial, não. Mas é Manu Pessoa Oficial. Como dica final, Manu, eu queria que você desse algumas dicas, assim, do que pode fazer, além de um Reels, além de uma história, além de um post feed, de uma foto, talvez as 3 coisas juntas, talvez enquete, talvez algum tipo de campanha que a pessoa tem que interagir, algum sorteio. O que você já fez, o que você sugere de algo que já foi feito antes e que deu certo, foi bacana, que foi diferente?
Eu aposto muito no CTA hoje, né? Que é aquela finalização ali para engajar, que é você propor uma ação para o seu seguidor, né? Então, tipo, no final, ali na legenda ou no final do vídeo, sempre pedir, chamar o seu seguidor, quem está assistindo, para participar daquilo ali de alguma forma, né? Com uma pergunta, uma enquete. Então, eu sempre gosto dessa Da comunicação interação, né? com o seguidor, para ele participar daquele momento também. E cada vez mais, gente, fazer entregas criativas. Eu acho que a criatividade, usar aí também a tecnologia ao nosso favor, né? Eu tenho o meu Bob aqui, que é o nome que eu dei ao meu chat GPT. Ele me ajuda muito para criar os meus roteiros, porém, não é só a inteligência artificial que faz tudo sozinha. Se você não souber conduzir a inteligência artificial ali, direcionar, ela não vai fazer a entrega que você quer, né? Então, se você souber direcionar e tudo, e para isso você tem que aprender, tem que pesquisar também para você saber direcionar a inteligência artificial para que ela lhe entregue da melhor forma. Então, usar a inteligência artificial ao seu favor e fazer conteúdos criativos e com sua cara, com sua personalidade, com seu sotaque, da maneira que você se sente bem em comunicar. E aos empresários, né? Eu acho que depois da pandemia, na pandemia foi a grande virada, né? Quem tinha empresa, comércio, acordou, né? Quem não estava na internet, quebrou, né? Foi a necessidade ali que fez a internet criar mais força, e hoje a gente vê grandes empresas que faturam muito mais na internet do que em loja física, verdade, por exemplo, né? E muitas empresas que estão só na internet. Então a internet é um mundo maravilhoso e vamos ganhar dinheiro nessa internet, trabalhar muito, prosperar e vender. É isso. Muito obrigado, Manu, pela sua disponibilidade, pela presença. A gente fez o convite, né? A agenda eu sei que não é fácil conciliar a agenda com muitas outras atividades, mas ela se dispôs a vir, está aqui conosco. E falamos hoje de influência, né? Então, se você tem interesse por esse assunto, volta aqui, assiste algum trecho. A conversa sempre continua aqui nos comentários, no YouTube, nas redes sociais também. Pode buscar a Manu para fazer um orçamento ali, chamar ela para visitar a sua empresa e fazer esse briefing aí, e colocar seu produto, sua marca, para ganhar esse espaço aí na internet com auxílio dessa presença tão cativante que a Manu tem. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. O Acelera Marketing.